Janeiro, no Ceará. O cliente de um posto dá um tapa no funcionário que não o deixou furar fila. Fevereiro, no Rio Grande do Sul. Um morador ameaça a zeladora que abriu a portaria para um oficial de justiça. Março, no Tocantins. Um policial chuta o frentista que derramou sem querer gasolina na viatura. Abril, na Bahia. Um motorista de aplicativo é socado depois de uma discussão de trânsito. Maio, no Rio de Janeiro. Um homem atira no funcionário de uma lanchonete por causa de R$4. Junho, na Bahia. Um homem bate numa mulher que reclamou de um pisão no pé. Porque flagrantes de violência por motivos banais têm se tornado tão frequentes. Pelas ruas do Rio, seu Luiz transporta passageiros há mais de 30 anos. Eu faço porque eu amo. Eu amo a minha profissão. Mês que vem, ele faz 70 de idade. E é tanto amor pela profissão que ele ainda se emociona. É meu fraco, isso aqui é meu fraco. Entendeu? Tô sentado ali, pequenininho desse jeito, sentado ali. A gente se sente um gigante. Aí eu procuro fazer sempre tudo correto, é para não evitar acidentes, essas coisas assim. Mas no trânsito, acidentes acontecem. E foi numa terça-feira, dirigindo na linha que liga a Zona Norte ao Leblon, que seu Luiz encostou num carro. Encostei na porta do carro dele, só encostei só. Ele pegou, puxou o carro dele à frente, desceu do carro dele e já veio em direção ao ônibus. Eu abro a porta e espero ele para conversar. Mas ele já subiu, já deu o primeiro soco. Eu peguei, bati na lateral do ônibus e voltei. Quando eu volto, ele sobe, bota uma das mãos por trás do banco e começa a socar com a outra mão. Aquele jeito de raiva, eu notei no rosto dele. O agressor é Leonardo Costa Mendes Nogueira. Nós procuramos o advogado dele e não tivemos respostas sobre o processo. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. Eu acho que o pessoal tá meio agressivo, sabia? Tá meio difícil trabalhar, a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Agressões como essa estão aumentando ou agora estão sendo gravadas? Botou de frente, aí bate arma na minha testa, assim, ó, de frente, sem saber se era bandido, se era polícia. Nenhum, nem outro. O agressor era Flávio Severiano da Silva, um militar da reserva da Marinha. Os advogados dele disseram que preferem colocar uma pedra nesse assunto e não tecer maiores comentários, e que os fatos já foram esclarecidos e resolvidos. A polícia abriu um inquérito e na justiça as partes entraram no acordo. O agressor pagou uma indenização de R$3.000 a Bruno e Yuri. A gente teve a sorte de alguém gravar. Vendo essas imagens, a gente até se pergunta sobre aquela fama do brasileiro cordial, um conceito que, na verdade, nunca significou que somos realmente tolerantes uns com os outros. Apesar de ter sido essa a ideia que se espalhou pelo tempo. Essa carapaça do brasileiro e da brasileira, tão simpáticos e cordiais, não resiste a uma briga no trânsito. Janeiro, no Ceará. O cliente de um posto dá um tapa no funcionário que não o deixou furar fila. Fevereiro, no Rio Grande do Sul. Um morador ameaça a zeladora que abriu a portaria para um oficial de justiça. Março, no Tocantins. Um policial chuta o frentista que derramou sem querer gasolina na viatura. Abril, na Bahia. Um motorista de aplicativo é socado depois de uma discussão de trânsito. Maio, no Rio de Janeiro. Um homem atira no funcionário de uma lanchonete por causa de R$4. Junho, na Bahia. Um homem bate numa mulher que reclamou de um pisão no pé. Porque flagrantes de violência por motivos banais têm se tornado tão frequentes. Pelas ruas do Rio, seu Luiz transporta passageiros há mais de 30 anos. Eu faço porque eu amo. Eu amo a minha profissão.
Mês que vem, ele faz 70 de idade. E é tanto amor pela profissão que ele ainda se emociona. É meu fraco, isso aqui é meu fraco. Entendeu? Tô sentado ali, pequenininho desse jeito, sentado ali. A gente se sente um gigante. Aí eu procuro fazer sempre tudo correto, que é para não evitar acidentes, essas coisas assim. Mas no trânsito, acidentes acontecem. E foi numa terça-feira, dirigindo na linha que liga a Zona Norte ao Leblon, que seu Luiz encostou num carro. Encostei na porta do carro dele, só encostei só. Ele pegou, puxou o carro dele à frente, desceu do carro dele e já veio em direção aonde. Eu abro a porta e espero ele para conversar. Mas ele já subiu, já deu o primeiro soco. Eu peguei, bati na lateral do ônibus e voltei. Quando eu volto, ele sobe, bota uma das mãos por trás do banco e começa a socar com a outra mão. Aquele jeito de raiva, eu notei no rosto dele. O agressor é Leonardo Costa Mendes Nogueira. Nós procuramos o advogado dele e não tivemos respostas sobre o processo. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. Eu acho que o pessoal tá meio agressivo, sabia? Tá meio difícil trabalhar, a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Agressões como essa estão aumentando ou agora estão sendo graves. Lilia escreveu quase 40 livros, entre eles sobre o autoritarismo brasileiro. O fato de nós termos sido uma colônia, o fato de nós termos sido o último país a abolir a escravidão, tudo isso está inscrito no presente. A gente tem uma sociedade que tem um histórico violento, na qual a violência é um tipo de recurso, né, a que se recorre para resolver conflitos. A Ariadne faz doutorado em estudos da violência. A gente confunde a violência com a autoridade. Ela vê no machismo uma das causas desse tipo de violência. Tem uma percepção de masculinidade aí também. Então a violência, ela não é vista como algo negativo nesse exercício de masculinidade. Muito pelo contrário. Ele parte do suposto de que todos os problemas são causados pela injustiça alheia. É sempre o contrário, né? Ou seja, essa pessoa não é agressiva, ela está sendo agredida pelo mundo e, portanto, tem todo o direito de reagir. Não tem. Era fim de expediente nesta pizzaria na zona leste de São Paulo. E só tinha aquela portinha aberta. E aí foi quando ela entrou. Quase meia-noite de um domingo de Dia das Mães. Bem explosiva, assim, bem nervosa. Ela bateu no balcão e perguntou: quem é a vagabunda que não vai trocar minha pizza? Tudo começou quando eles fizeram um pedido de 2 pizzas e metade de uma das pizzas foi errada. Era palmito, só que foi atum. No final, eles aceitaram a troca da pizza. A gente passou o tempo de entrega, que era de 15 a 20 minutos, para preparar, para levar até a casa deles. Aí ela só respondeu que ela chegava aqui em 5. A cliente entrou acompanhada do marido e da filha. O genro ficou do lado de fora nesse início. Eu tava pedindo pra eles saírem, que a gente ia chamar a polícia. Foi quando o marido dela tacou a pizza no balcão. Era a faísca que faltava. Foi máquina atacada, foi puxão de cabelo, foi mordida. Daí quando eu vi que não tinha mais jeito, ela já tava grudada no meu cabelo, puxando muito. E aí a hora que eu fui tentar me defender dela, eu vi que ela segurou meu braço e mordeu. Inclusive, o marido dela me chutou, me bateu na cara, burro. E os vizinhos também, com esse alvoroço todo, viu e começaram a falar para eles irem embora. As marcas da violência estão no corpo até hoje. E por ser Dia das Mães, foi uma coisa que me deixou muito chateada. É difícil a hora que você vai para casa e seu filho pergunta: mãe, o que aconteceu? O caso está sob investigação. Em nota, o advogado que representa os clientes da pizzaria afirmou lamentar o ocorrido e disse que, por não ter tido acesso aos autos do inquérito, não é o melhor momento para se manifestar. E o quanto dessa violência explosiva pode ser um sintoma dos nossos tempos? A vida com a internet está cada vez mais rápida. Quase tudo pode ser resolvido em poucos segundos. Comida, mensagens, compras. Ninguém quer perder tempo. O imediatismo pode também ser um pilar dessa raiva? Pode, sim. O imediatismo está ligado à ansiedade. Então eu quero que você fale comigo agora, que você me atenda agora, que você não erre,
a minha comida, que você não me entregue uma pizza errada. Esse imediatismo gera, assim, muita raiva. Alguém me fez uma coisa que eu não gostei, o meu primeiro instinto é, eu vou lá e vou dizer todas, vou acabar com ele, vou quebrar tudo. Ok, pensa nisso, né? Mas tem que haver um caminho longo, que é o caminho do tempo e do amadurecimento, entre aquilo que foi a sua reação imediata, que faz até bem, e de que maneira você vai agir. Nós estamos encurtando esse espaço. Uma quinta-feira, 11h30 da manhã, na academia de um condomínio no Distrito Federal, o síndico e um morador conversam sobre a posição do saco de boxe. Um funcionário do prédio acompanha. Esse saco foi retirado daqui e foi colocado na outra abertura. E aí, por ter a sanca de gesso, essa sanca soltava esse pó. Segundo o síndico, esse era o motivo da discussão. O pó do gesso do teto estava caindo nos olhos dele. A gente começa a conversar sobre a localização do saco. E aí, nessa hora, eu coloco para ele que eu iria levar toda a justificativa para uma assembleia. O síndico diz que o morador começou a gritar com o funcionário do prédio para que ele encontrasse uma solução. E diz que nesse momento pediu para o morador se acalmar. É o momento em que ele me faz a ameaça, né, de um murro. Né? E aí eu coloco minha mão, achando que a mão que ele ameaçou seria a que iria me acertar. Só que ele vem e desfere o murro com a outra mão de cima para baixo. Eu apago. Isso aí, para mim, é a maior humilhação desse dia, porque era uma pessoa que estava totalmente indefesa e continuava sendo ameaçada na mão do agressor. O síndico foi levado ao hospital e encaminhado à UTI, com um quadro de hemorragia cerebral. Um laudo no mês seguinte apontou progressão dos hematomas com risco de sequelas neurológicas, inclusive óbito. Tenho muitas dores de cabeça. Tenho tonteiras. O agressor é Henrique Paulo Sampaio Campos, personal trainer e lutador. Por telefone, ele disse que não queria dar entrevista e nos passou o contato de sua advogada. Aquela imagem vista, divulgada pelo vídeo, ela decorre, de novo, de um crescendo atrito entre as duas partes. Se eu ficar todos os dias arrumando um motivo para encher, para lhe incomodar, há de convir que chega uma hora que qualquer ser humano explode, que fique claro, não justifica. Porém, eu acho que ela é compreensível. Henrique foi denunciado por lesão corporal grave e, por decisão da justiça, não pode manter contato com o síndico, o subsíndico e o funcionário do prédio. Qual seria o caminho para desconstruir essa avalanche de ódio e de violência? Vamos combinar que a questão do nosso autoritarismo é um trauma brasileiro. Se nós evitarmos falar, se nós tentarmos silenciar, o trauma retorna. Então, a única maneira de nós lidarmos com essa nossa intolerância será enfrentá-la. E não dizer o contrário, que nós somos um país harmonioso. Por vezes somos, mas muitas vezes não somos. A gente nunca abandonou a violência como recurso. Nós podemos mudar esse destino e tomar a sociedade brasileira com a alegria e a potência que ela pode ter. E o chamado pavio curto é o tema do podcast do Fantástico, com participação de Liliana Seger, doutora em psicologia pela USP, do repórter Murilo Salviano e do editor Renato Nogueira Neto. Ouça agora no G1, no Globoplay e nas principais plataformas de áudio.